capítulo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moshe, Moshe. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás, ou que pisa, santo é. Em outra tradução é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda os céus bem forte. O texto que lemos é um texto revelador por si só. Falar de Moisés é falar de alguém que não tinha perspectiva de viver, porque no seu tempo, Faraó, um dos faraós, sabedor que Deus vai levantar alguém para libertar os hebreus naquele tempo presente, a Bíblia diz que Faraó vai dar uma ordem, uma sentença, que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo, todos os meninos. E Moisés nasce nesse tempo. Nesse tempo Moisés está correndo risco de vida. Por quê? Porque Deus vai levantar esse Moisés para libertar o povo de Israel no Egito. Perceba que antes de você nascer, o diabo tentou de tudo para matar você. Talvez você cresceu ouvindo a sua mãe ou seu pai falar de coisas que aconteceu na gestação dela, que você hoje olha e diz: eu sou um milagre. Eu, por exemplo, eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo que eu nasci depois do tempo. Eu ouvi minha mãe dizendo, depois dos 15 anos de idade, eu tenho umas marcas no peito, e muito vergonhoso, mas chegou um tempo dos 15 anos que eu sentei com a minha mãe para perguntar, abri a camisa e disse: mãe, por que eu carrego essas marcas? A minha mãe disse: filho, você passou do tempo de nascer, e como você não nascia, eles colocaram uma fosse na mãe e puxaram você, tiraram você de dentro para fora. Então você nasceu puxado por uma fosse, e por isso você carrega essas marcas. Parece marca de queimado, né? E você nasceu sem oxigênio no cérebro, e durante um bom tempo você teve que ficar no hospital. Minha mãe cresceu dizendo para mim: Denis, você deu todo tipo de enfermidade que você imaginar. A enfermidade que você imaginar, você teve. Eu disse: mãe, ainda ela viva, eu disse: mãe, então eu devo ter, Deus deve ter algum propósito muito grande na minha vida. E aí eu comecei a entender, depois da minha conversão, que o diabo tentou me matar antes. Se eu dei tudo quanto é tipo de enfermidade que você imaginar, tem enfermidade
que eu nem lembro mais como é que fala, irmão, porque hoje a gente nem ouve falar. Mas eu já dei tudo quanto é enfermidade que você imaginar. E Jesus cuidou de mim porque eu era um propósito dele. Então, antes de você vir ao mundo, o diabo tentou matar você. O diabo tentou dar jus, cabo final à sua vida, para que você não cumprisse o propósito. Só que a Bíblia diz, pastor Sebastião, que quando Moisés nasce, a Bíblia diz que a mãe dele prepara um cesto, um junco. Alguns historiadores tratam como uma arca, colocam Moisés dentro daquele cesto. Eu vou tipificar como se fosse esse cesto. Betuma ele de panos para proteger aquela criança e coloca Moisés dentro. A mãe Joquebede, sabedora que o filho vai morrer, ela vai arrumar um meio para que aquele filho tenha escape. Então betuma o cesto, coloca o filho dentro e coloca no rio Nilo. A ordem da mãe é: Miriam, você é a irmã mais velha, siga o cesto de longe, não siga de perto. Porque se você seguir de perto, alguém vai intentar contra a sua vida também. Então siga de longe e veja onde vai parar o cesto. A Bíblia diz que esse cesto desce o rio Nilo e ele vai parar diante da filha de Faraó. Ela está se banhando junto com as donzelas, as suas servas que a servem. Quando ela olha para o cesto e depara com a criança, a Bíblia diz que ela se apaixona pela criança, ela toma amor pela criança e ela começa a criar Moisés dentro do palácio como ele fosse o seu filho. É Deus dizendo que todas as vezes que o adversário tentar contra a sua vida, Deus vai levantar alguém para adotar você. Oh my God, Jesus. Toda vez que o adversário levantar contra ti o calcanhar, o céu vai levantar alguém para te adotar na oração, para te adotar na intercessão, para te adotar com amor, para olhar para você e dizer: você é diferente, e porque você é diferente, eu vou cuidar de você. Glória a Deus. Ela cuida de Moisés. Parece que eu vejo a criança virando adolescente, o adolescente virando jovem, e o jovem virando adulto, e o adulto chegando aos 40 anos de idade. A Bíblia diz que quando a filha de Faraó adota Moisés, Miriam se aproxima e ela diz: precisamos de uma mãe para amamentar essa criança, porque eu não sou mãe biológica, eu sou mãe adotiva. Eu preciso de uma mãe que amamente essa criança. Miriam diz: eu sei de uma mulher que pode amamentar esta criança. E a Bíblia diz que Deus então prepara todo o percurso para que Joquebede entre no palácio e amamente todos os dias o seu filho. Mas lindo, meu Deus. Agora Moisés tem uma mãe biológica e Moisés tem uma mãe adotiva. Oh meu Deus. Moisés tem uma mãe biológica e Moisés tem uma mãe adotiva. A segunda coisa que eu encontro no texto é que Moisés tem uma mãe que não tem recurso e agora ele tem uma mãe que tem tudo do Egito. Porque Deus é especialista em fazer isso. É por isso que nesse fevereiro profético você precisa crer nas portas que não se abrem. Você precisa crer na porta que não se abriu. Ela vai se abrir antes do dia 28 ou do dia 29. Ela vai a séria. Você precisa crer
dentro do Egito. Moisés cresce no Egito e se torna uma potência. Por quê? Porque para Deus usar ele como libertador, ele precisava chegar em níveis, mas vivendo com a sua mãe Joquebede, ele jamais, ele jamais viveria aquilo que ele está vivendo com a filha de Faraó, como mãe adotiva. É Deus dizendo: o seu pai e a sua mãe pode até não ter os recursos que você precisa, mas o céu vai levantar alguém para te adotar espiritualmente, ministerialmente, financeiramente. Alguém vai investir em você, alguém vai acreditar em você, e o céu vai fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus. Moisés completa 40 anos. Moisés está casado. A Bíblia diz que ele está cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Então, antes dele apacentar, ele casa com a filha de Jetro, no qual ele já apacenta. Então entenda, Deus vai unir, não vai unir Moisés apenas à filha de Jetro, mas vai unir um propósito. Eu preciso ensinar Moisés a apacentar. E só tem um jeito de aprender: vendo alguém apacentando. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Então entenda, tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Não é por acaso, não é circunstancial, não. Tudo tem um propósito. Agora, se ele está aprendendo com Jetro, agora no capítulo 3 ele já está praticando o que aprendeu, porque a Bíblia diz que ele está cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Só que Deus permitiu Moisés viver um escape, viver um livramento, como aqui louvamos, para ele apacentar mais de 2 milhões de pessoas. Glória a Deus. Você está entendendo que quanto mais Deus põe você à prova, é porque maior o que Deus tem para dar a você. Quanto mais Deus testa você, Deus vai dar a você uma unção. Eu estou arrepiado aqui, alabaracia, quanto mais Deus testa você, maior vai ser o nível que Deus vai dar a você. Ô Moisés, eu tenho 2 milhões. Deus não chegou assim falando com Moisés. Queria tomar um choque. Porque pensa comigo, cuidar de ovelha, animal, saiu do rumo, dá a paulada lá, ninguém está vendo, sim ou não? Se um pastor for um mau pastor, dá uma paulada e fala: olha aí. Só que Moisés está sendo treinado para cuidar do povo de Deus, e o povo de Deus é melindroso. O povo de Deus tem hora que entra por caminhos que você diz assim: como é que esse povo está entrando por aqui? O povo de Deus é problemático. Se nós olhar para a Bíblia, o Senhor vai tirar eles do Egito, e eles vão ter saudade da cebola do Egito. Eu não sei se você gosta de cebola, a melhor carne. É bom ter a cebola lá para dar aquele cheiro, né? Mas eu acredito que você não vai trocar carne por cebola. Eu não acredito que você vai trocar, né, uma comida maravilhosa por cebola. E eles estão com saudade da cebola do Egito. Agora, Moisés precisa ter um encontro com Deus.
Por quê? Porque ele tem experiência com a mãe biológica, ele tem experiência com a mãe adotiva, ele tem faculdade, ele tem experiência com o sogro que apacenta. Agora ele apacenta, mas ele ainda não conhece a voz de Deus. Ele precisa ter uma experiência com Deus, porque a experiência que Deus quer dar a você, a experiência do seu pai e da sua mãe não vai resolver. A experiência sua precisa ser parte. O próprio Deus se apresenta a ele numa chama de fogo. Deus é fogo? Não, mas ele se apresenta do jeito que você precisar. Se você precisar de fogo, ele vai vir como fogo. Se você precisar de uma voz suave, ele vai vir com uma voz suave. Se você precisar de provisão, ele será provisão. Se você precisar de porta de escape, ele será porta de escape. Se você precisar de livramento, ele será porta de livramento. Se você precisar de cura, ele será Jeová Rafa, o Deus que sara. Se você precisar Antucante o remaga, no pique a ser escondido, ele será o Deus que vai trazer esconderijo, registrado no Salmo 91. No pique a ser, porque ele é o que você precisar. Aleluia, Deus. Aleluia. Ô Moisés, ele se apresenta a Moisés numa sarça. Dali um arbusto seco pega fogo, o arbusto não queima, porque quando Deus quer se revelar, ele não queima a matéria. Quando Deus quer se revelar a alguém, ele se manifesta naquilo que está ali proposto, mas a matéria não se acaba, porque Deus só quer se manifestar. E Deus se manifesta e diz assim a Moisés, olha o que diz o texto: apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. É normal a sarça pegar fogo no deserto, porque durante o dia são 50 graus, durante a noite menos 50. Então era normal. Só que essa sarça pega fogo, e por detrás da sarça sai uma voz. É normal algumas coisas na sua vida, mas quando Deus fala, você sabe que Ele está falando, você sabe que Ele está direcionando. Você sabe que Ele está tomando a diretiva. Então disse consigo mesmo, Moisés está dizendo para ele: vou virar para lá e verei essa grande maravilha. Por quê? Porque a sarça não queima. Então deixa eu ver. Moisés quer ver. Moisés quer ver a sarça queimar. Ele quer ver aquela maravilha. Porque muitas vezes você quer ver o que Deus está te prometendo. Senhor, é muito lindo tirar o passaporte, viajar às nações, mas eu quero ver. Senhor, é muito lindo ter esse carro que o Senhor falou que eu vou ter, mas eu quero andar nele. Senhor, é muito lindo o que o Senhor falou da casa que eu teria, mas eu quero ter a casa. Senhor, é muito lindo falar do euro e do dólar, mas eu quero ter na minha carteira. Aí Deus está dizendo: Moisés, não se alegre, conjectura para não ferir o texto. Eu não quero que você se alegre com a sarça que pega fogo. Eu quero que você se alegre pela minha presença estar por detrás da sarça.
Eu não quero que você se encante com o estereótipo. Eu quero que você se alegre pela minha presença que está por detrás da sarça. O fogo é só para chamar a sua atenção, Moisés. Ai, alabaia sebe verinaça. O fogo, Moisés, que não se acaba, que não alaia séria, é só para chamar a sua atenção. E a pergunta é simples: como é que Deus chamou a sua atenção? Como é que o Senhor te chamou a sua atenção? Como é que Ele te trouxe para o Evangelho? Como foi o meio que Ele chamou a sua atenção? Moisés, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, porque ele queria ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Moisés já era fascinado em ver Deus, mesmo que fosse para ele morrer. Porque quem é que vê Deus e fica vivo? Nesse corpo pecaminoso, nesse corpo que será tragado por um corpo de glória. Quem é que vê Deus e continua vivo? Só que Moisés é tão diferente que ele quer ver Deus. Ele quer ver Deus. E Deus está vendo, pastor Sebastião, que ele está aproximando. E Deus brada: ô Moisés, você não pode me ver. Porque Deus é colocado na limitação, no limite. Então disse comigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Você vai poder ter contato comigo, mas tem uma coisa em você que você precisa tirar: a sandália dos teus pés. Sandália fala de caminhada. Você vai ter que tirar a caminhada do Egito. Você quer colher, Moisés? Você quer viver, Moisés? Você quer ver grandeza, Moisés? Você vai ter que tirar as sandálias. A caminhada dos 40 anos que você caminhou no Egito não serve para mim aqui no Monte Horebe. É Deus dizendo para mim e para você que tudo que nós vivemos lá fora, perceba que nada de lá de fora serve aqui dentro. Eleve deremassura bacana lamaiatéria sai. Aqui a esperteza não serve aqui para dentro. A mentira não serve aqui para dentro. O engano não serve aqui para dentro. Ser espertinho para dar tom nos outros aqui dentro não serve. Então percebamos que aquilo, a caminhada de 40 anos, olha o trabalho de Deus. Pense comigo, Deus não poderia ter alcançado Moisés ainda criança no cerco. Deus espera passar 40 anos para depois fazer dele o libertador de Israel. Deus agora precisa formatar um novo Moisés, porque Deus até permite a gente ter as nossas experiências lá fora, só que as experiências lá fora são diferentes das experiências com o Eterno. Quem está aí, diga glória. Eu já vou tomar em cedo. Deus continuou: não chegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você vai pisar não é igual lá no Egito.
Não é igual às festas egípcias. Não é como as egípcias se vestem, como os egípcios. Não, não. O lugar que você vai entrar agora é santo. O lugar que você vai adentrar agora é santo. E para você ter esse acesso, Moisés, você vai ter que tirar as sandálias. Eu vou aqui descer o nível da revelação. Para você ter acesso ao mundo espiritual, nada do Egito pode estar contigo ainda. É por isso que tem gente que consegue entrar no mundo espiritual e tem gente que não consegue, porque ainda tem alguma coisinha do Egito que talvez ainda tenta imperar na sua vida. Tem gente que diz assim: eu queria orar igual fulano, eu queria orar igual Bertano. É só tirar o Egito que a presença entra e você ora no mesmo nível. Mas enquanto o Egito não sai, a presença não entra. E cá para nós, você pode responder aí para você: abrir mão da caminhada do Egito que tivemos não é fácil. Não é fácil. Abrir mão daquilo que aprendemos lá no Egito. E cada um de nós viemos de uma escola, de um aprendizado. E para mim melhorar e você entender o que o céu está dizendo, é que cada um de nós viemos do Egito, mas de uma escola diferente de Egito. Só que o céu está dizendo: eu não tenho como me revelar a você se tiver uma partícula do Egito dentro de você. E um dos maiores problemas nesse tempo presente é gente que está no Egito dizendo que está carregando a presença de Deus. Um dos nossos maiores empates nesse tempo presente é gente que ainda anda como egípcio e diz que carrega a presença. Quem está aí, diga glória. Se eu entreguei a minha vida a Jesus, o que eu fazia, eu não posso fazer mais. Se eu mentia, eu não posso mais mentir. Se eu roubava, eu não posso mais roubar. Se eu defraudava, eu não posso mais defraudar. Lembra de Zaqueu? Zaqueu está lá no sicômoro bravo, na árvore brava. Jesus está passando, ele é de pequena estatura. Jesus diz assim: desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Por que Jesus quer passar na casa de Zaqueu? Porque havia no coração de Zaqueu o desejo de largar as sandálias do Egito. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se alguém natural, pastor Sebastião, olha, poderia dizer: vai quebrar, porque ele ganhou tudo defraudando os outros. Vai quebrar, vai ter que restituir muita gente. Só que entenda que Deus, quando começa a obra na sua vida, Ele chega no meio e Ele a completa. Deus não é Deus de coisas incompletas. Então o Egito vai ter que ir embora. A caminhada, porque sandália é caminhada. Lembra de Efésios 6? Calçar os pés na preparação do Evangelho. Então, as sandálias é a caminhada de Moisés. Moisés, o que você aprendeu do Egito não vai servir para nada aqui. E olha, a Bíblia diz, eu preciso pontuar algumas coisas aqui para me terminar. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Gente mansa, irmão. Você pode dar a tapa na cara direita e ele vai virar à esquerda. E vai dizer assim: parte. Manso. Ele era tão manso que ele matou um egípcio e se escondeu na terra. Porque não quer dizer que a pessoa é mansa, que ele não tem reação. Tem gente mansa, mas quando explode. A Bíblia diz que quando ele explode, vendo
o egípcio maltratar o hebreu, ele mata o egípcio, engaveta na areia. Aí Deus está lá de cima olhando. Eu não posso levantar Moisés matando. Moisés precisa largar o Egito, porque eu estou levantando ele para levar o povo à terra prometida. Só que perceba, isso aqui eu preciso entregar na sua mão. Abra a sua mão, que eu preciso entregar na sua mão. O Egito não foi tirado de Moisés na totalidade, porque na hora de tocar na rocha, ele tocou irado. A ira da caminhada fez ele não entrar na terra. E quem era Moisés? Quem viu Deus de costa passar. Quem é Moisés? Êxodo 33. Não quero que o anjo, letra minúscula, vá comigo. Eu quero que a tua presença vá comigo. Se a tua presença não for, não me faça sair daqui. Moisés, biblicamente, é o maior profeta do Velho Testamento, mas não entrou na terra por causa de algum resquício do Egito. Ele não perdeu a salvação, mas a terra que era a promessa, na terra ele não entrou. Então tem coisas que Deus pode fazer na sua vida e pode não fazer pelo seu comportamento egípcio. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Agora, ele toca irado na rocha, sem saber que a rocha era Cristo. Que pegadinha aí. Bate aí na rocha, para dar água para a gente beber, bate aí. Ele não sabia que era Cristo. Ou sabia? Pense comigo, sabia ou não sabia? É Deus ensinando para mim e para você que por mais que a gente não saiba, a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Quando nós não somos guiados pelo Espírito, nós fazemos as coisas da nossa carne, do nosso jeito, da nossa maneira, e tudo que nós fazemos da nossa maneira dá ruim. Eu tenho muito temor em Deus, em tomar decisões em que Deus não esteja. Eu prefiro não alegrar a maioria, mas alegrar a direção e o norte de Deus, do que tomar uma direção sem Ele falar, sem Ele direcionar. Por quê? Porque eu posso acabar com a minha vida. Quem está aí, diga glória. Agora pense comigo, não é fácil esperar Deus dar direção, sim ou não? Não é fácil. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Deus não quer isso. Aí tem hora que Deus faz igual fez hoje. Eu digo, Senhor, está vindo a profetisa, o Senhor vai falar com nós. Oi, oxe, o Senhor vai falar. Aí eu recebo um telefonema: não poderia estar convosco. Eu digo, já entendi, o Senhor não quer falar. Tudo bem. Se o Senhor não quer falar, eu vou continuar rompendo. Eu vou continuar avançando. Quem é aqui que já viveu um momento em que você ansiava ouvir a voz de Deus e Deus não fala? Deus calado está, calado ficou. Todos nós já vivemos isso, irmão, de você clamar e falar: cadê Deus? Cadê a solução, Deus? Olha o momento que eu estou vivendo. Deus está curando milhares e milhares de pessoas pelas minhas mãos, mas quando eu olho para a minha raiz, eu digo: Senhor, era só eu orar aqui, Senhor. Ontem eu recebi um testemunho de alguém que foi curado de câncer, e eu olho e digo: Jesus, é só orar. E o céu diz: eu estou em silêncio. Então entendamos
Quando nós estamos na direção guiados pelo Espírito, nós não tomamos nenhuma decisão precipitada. Por mais que as pessoas tentem você fazer ou tomar a decisão precipitada, não tome. Não tome. Seja em qualquer área da sua vida. Talvez você está sofrendo uma pressão de pessoas falando, de pessoas dizendo: não, tinha que ser assim, tinha que ser aqui, tinha que fazer assim. Fica quieto. Aguenta a pressão. Porque diante dessa pressão, Deus está forjando você. Diante dessa pressão, Deus está trabalhando você. Oh my God, Jesus, eu termino. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tu pode entrar aqui para dentro, mas sem a sandália. Eu termino. Deus não negocia com o Egito. De uns anos para cá, o que nós estamos vendo é pessoas ainda no Egito tramitando e dizendo: não, eu sou de Deus, eu tenho Deus. Mas quando você olha, o Egito está lá estampado. E quando nós abrimos a nossa boca para expressar, alguém vai dizer: julgador, hein? Julgadora, hein? Não, a Bíblia manda a gente julgar. E eu não vou nem entrar nisso aqui, porque Paulo fala sobre isso. Tem coisas que você tem que julgar. Você vai receber qualquer coisa, até a profecia você tem que julgar. Não o profeta, mas a profecia você precisa julgar. Como é que alguém caminhando no Egito pode te direcionar para um caminho em que a presença não é cavode, não é glória, a presença de Deus vai falar com você? Eu não sei você, meus vizinhos devem estar no vento lá. Quando Deus me toma naquela sala lá, o tempo está ficando estreito. Por quê? Porque eu dou lugar na terra. A Bíblia diz: meu filho, eu digo: não, eu estou aqui debaixo da nuvem. Estou debaixo da nuvem. Deleminar a subcante o renaiacé. Porque tem hora que você tem que falar com Deus em silêncio, mas tem hora que o negócio tem que discutir para cima. Clamor. Clamor quebra a cadeia. Agora perceba que Moisés vai ter que abrir mão do Egito. Vai ter que abrir mão dos costumes judaicos. Vai ter que abrir mão dos deuses judaicos. Judaicos não, egípcios. Ele vai ter que abrir mão da cultura egípcia para entrar na cultura do céu, para entrar nos princípios do céu. Pensa no tamanho da renúncia. Por isso que é fácil, e eu termino, você pegar as crianças da igreja e falar assim: olha, nasceu no berço cristão. É fácil olhar para uma criança que nasceu no berço cristão, para ela é fácil, porque ela não vai experimentar Egito. Agora, eu vim para a casa do Senhor com 18 anos de Egito. Talvez você veio para cá, para a casa do Senhor, com 30 anos de Egito. Quantos anos o senhor tinha, pastor Sebastião, quando o senhor se converteu? 30 e quanto? 38? 38 anos de Egito. Aí pensa em alguém que tem 50 anos de Egito, 60 anos de Egito. Pensa na batalha dessa pessoa para renunciar ao Egito. Então, quando você cria o seu filho no caminho que se deve andar, ele não vai ter essa batalha. Nós tivemos. E cá para nós, largar o Egito não é fácil, porque o Egito tem coisas que nos chamam a atenção. No Egito, quando alguém quer aprontar, você sempre vai ter gente para aprontar. Sim ou não? Sempre vai ter os amigos dos corpos. Sempre vai ter. Na presença de Deus, a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão. Então não vai ter uma tropa, não vai ter uma galera.
vai ter alguns irmãos, seletivo. Você vai dizer, ó, é como se fosse o meu irmão, é como se fosse a minha irmã, porque eles surgiram no momento da minha dor, no momento da minha angústia. Então perceba que Egito é Egito e estar na presença é diferente. Abra mão da caminhada. Tudo que você aprendeu lá, não estou dizendo que você aprendeu no berço da sua casa. O que você aprendeu no berço da sua casa serve aqui para dentro. São princípios, e princípio não se quebra, se coloca sobre os pés.